vamos para a nossa conferência de abertura, que será proferida pela professora Viviane Vieira, mas hoje à tarde é das mulheres. Portanto, eu convido para fazer a mediação da mesa de abertura e da conferência de abertura com a professora Viviane Vieira, a professora Suzy Amaral, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Unilab e que também é membro do GPADC. Suzy, boa tarde, é com você. Oi, Lucineudo, boa tarde. Que satisfação, né, dar continuidade ao nosso segundo simpósio sobre análise de discurso crítico da UES. Nós vamos prosseguir, né, vamos dar continuidade ao nosso evento e, na sequência, nós vamos agora para a mesa, para a conferência de abertura, na verdade, né? Como o Lucineudo pontuou, eu sou Suzy Amaral, né? Sou mestranda pelo mestrado em Estudos de Linguagem da UES, e a partir desse momento, em parceria com todos vocês, né, nós vamos mediar essa conferência. E aí estendo, né, o meu boa tarde a todos e a todas. Se sintam bem-vindos e bem-vindas. É uma satisfação acolher vocês, receber vocês. E antes de realmente iniciarmos a nossa conferência de abertura, é importante destacarmos para vocês alguns pontos, né, relacionados à dinâmica de como vai acontecer esse momento. Por favor, né, atentem e qualquer dúvida a gente vai tirando de vocês no decorrer do evento, tá bom? Então, a princípio, né, nossa conferência ela vai acontecer de duas formas, né? Nós vamos começar com a fala da professora Viviane, a conferencista convidada mais que especial, né? Essa fala ela vai durar aí em torno de 40 minutos e com o fim da fala da professora, nós vamos passar então, para as perguntas. E aí, pela dinâmica do tempo, nós vamos usar em torno de 15 minutos para essas perguntas, né, e essas respostas. E aí nós pedimos, né, que essas perguntas, que essas respostas, que essas perguntas, na verdade, né, elas sejam feitas a partir do chat. Nós vamos usar o chat nesse momento da fala da professora para que essas perguntas elas sejam construídas e aí nós vamos estar, né, colhendo essas perguntas, acompanhando a seleção delas e vamos tentar, né, dentro do tempo de 15 minutos, realmente, né, tornar públicas as perguntas e direcioná-las para a professora. E aí nós pedimos que, por favor, né, essas perguntas elas tenham um foco, sejam direcionadas para facilitar que pessoas e perguntas possam ser contempladas de uma forma mais intensa e maior, tá bom? Então a gente já agradece, né, a colaboração de vocês, a gente sabe que sim, vamos poder contar com todos e todas. Então, para iniciarmos, né, propriamente dito, com a conferência de abertura, que tem como tema, na verdade, né, ADC no Brasil hoje, a crítica como arte de fazer-se crítica. E é com grande alegria e muito orgulho, satisfação, que nesse momento eu gostaria de saudar, né, a nossa conferencista e convidada especial, muito amada por todos nós, né, a professora doutora Viviane Vieira, da Universidade de Brasília. E aí nós gostaríamos de destacar um pouco sobre a professora Viviane, né? Ela que é professora do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, onde atua também, né, como editora do periódico Cadernos de Linguagem e Sociedade e como vice-coordenadora do Núcleo de Estudos de Linguagens e Sociedade. Atualmente, ela desenvolve também o projeto Estudos Críticos do Discurso na prática ou nas práticas de aprendizagem de português como língua materna. Então, professora, é com muita satisfação, né, que passo a palavra para a professora. Vou dar continuidade
Boa tarde. Vou dar continuidade aos meus, obrigada, Suzy, aos meus agradecimentos, relembrando a oportunidade de conhecer as instituições que eu visitei em 2019, presencialmente, né? Ainda bem que eu aproveitei o momento, todo o diálogo que foi estabelecido naquele momento em visita à Universidade Estadual do Ceará, à Universidade Federal do Ceará, à Unilab, e eu acredito que a origem, né, desse diálogo se deu, em grande medida, por influência da professora Isabel Magalhães, que é nossa professora da Universidade de Brasília e também foi professora da Universidade Federal do Ceará, e que nesse diálogo teórico, mas também nesse contato afetivo, acabou contribuindo para estreitar esses laços, né, entre a gente aqui de Brasília e do Ceará como um todo, não só em Fortaleza. Eu agradeço também ao convite do professor Lucineudo Machado Irineu. Agradeço também o contato e sempre a atenção afetuosa da Claudiana Nogueira de Alencar, a professora que hoje é presidenta da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a professora Ana Paula Rabelo e Silva, também ao professor Júlio Araújo, com quem eu tenho trabalhado e aprendido muito, em contato com o grupo de estudos, né, que hoje lança o projeto multiplataforma, análise de discurso crítica, conceitos-chave, e que trazem essa grande contribuição, né, para o campo de estudos, contribuição advinda do trabalho de excelência realizado pelo Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso Crítica da Universidade Estadual do Ceará. Eu aproveito também para agradecer os organizadores do evento, tão cuidadosos, atenciosos, nesse momento, né, complicado, mas que se organizaram, e aqui está posto, né, o nosso grupo Barco, o grupo Sonho, né, desafiando as limitações que nos são impostas nesse momento, mas nós seguimos, né, seguimos na crítica, nessa ligação de produção da crítica mesmo, produção de uma sociedade mais justa. Agradeço, por fim, a homenagem, né, que eu acredito ser resultante do nosso trabalho amoroso aqui na Universidade de Brasília, eu e minha amiga Viviane Rezende, com quem eu aprendo tanto também desde o início, desde os estudos de mestrado, e acho que veio daí, né, essa colaboração, essa cooperação, a contribuição que nós trazemos para os estudos em análise de discurso crítico, que hoje nós já estamos chamando de estudos críticos do discurso, né, para ampliar um pouco mais, para continuar dando movimento para o campo interdisciplinar de estudos. Então, eu acredito que essa homenagem seja resultante desse trabalho desinteressado, né, ao mesmo tempo, como o professor Gessinei apontou tão bem e trabalha junto com a gente, sabe, né, que a nossa vontade é mesmo de ver a mudança acontecendo, né, nas pequenas ações, e vem em decorrência desse compartilhamento afetivo, porque os primeiros livros que nós lançamos foram em 2006 e o segundo em 2011. Eu vou apresentar o livro mais recente, que foi organizado pela professora Viviane Rezende, aqui na minha fala, mas são estudos que começaram com o nosso mestrado e a nossa preocupação, né, nossa ocupação em, eu vou dizer, popularizar, né, no esforço de popularização de um discurso científico bem complexo, que estava chegando para a gente, principalmente em inglês. Então, eu acho que nasce daí, né? Começa aí, desse empenho amoroso em ver a análise de discurso crítica alcançando o seu espaço merecido,
que foi inicialmente trilhado, né, por exemplo, pela professora Isabel Magalhães. Eu corro muito risco aqui em agradecer e citar todos esses nomes, mas eu quero assim deixar claro que se alguém ficou de fora, tá dentro do meu coração, não está de fora, e se sinta representado por esses nomes que eu apontei. E o que eu posso continuar fazendo aqui nessa abertura, né, desse evento do segundo simpósio sobre análise de discurso crítica na UES é dar continuidade para isso que iniciou, né, digamos assim, em 2006, né, definindo uma data, porque foi iniciado em 2006, que é o nosso esforço mesmo, amoroso, científico, de querer ver acontecer, de ver ser realizado, né, realizada essa expansão do campo dos estudos críticos do discurso. Então, o que eu posso fazer é compilar algumas ideias, né, do que a gente está pensando atualmente sobre os nossos estudos e as nossas pesquisas que são feitas. Aí eu vou pedir a sua ajuda agora para eu compartilhar um slide. Deixa eu tentar ampliar aqui a apresentação. Bom, então eu já fui apresentada, sou professora da Universidade de Brasília, do programa de pós-graduação em Linguística, deixo o meu e-mail para quem quiser conversar, entrar em contato. A minha proposta é falar sobre a crítica como próprio exercício de autocrítica, não é? Que não se finda, é um exercício contínuo, né, de se repensar, de se rever, e eu faço essa discussão com base nos estudos atuais que eu venho desenvolvendo na Universidade de Brasília, no Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade, no NELIS, no nosso Laboratório de Estudos Críticos do Discurso, que é coordenado pela professora Viviane Rezende e por mim, o nosso LABEC, e também as reflexões são feitas com base no meu projeto atual, que é Discurso e Sistema Colonial Moderno de Gênero, Letramentos Críticos, que é um projeto que é desenvolvido na linha de estudos, na linha de pesquisa, discurso e recursos sociossemióticos em uma perspectiva crítica, no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília. A reflexão que eu trago aqui, hoje, sobre essa crítica como arte de fazer-se crítica, né, que é buscar esse olhar reflexivo para as próprias práticas que nós desenvolvemos, essa reflexão vem como resultado de um esforço que está sendo feito na América Latina como um todo, no Caribe também, que eu acredito que hoje possa ser, né, situado como a praxis decolonial na América Latina, que busca se repensar e criticar, né, as suas próprias estruturas de saber, de poder e de ser, que vem sendo feito de maneira muito consistente na antropologia, na sociologia, e nós estamos o tempo todo nos deparando com conceitos que dizem diretamente ao uso da linguagem, né? Então, o próprio conceito de narrativa colonial nos instiga a pensar sobre questões de linguagem. Então, hoje, eu noto na Universidade de Brasília e num movimento maior latino-americano, nos estudos realizados no âmbito da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, por exemplo, essa ocupação em refletir, fazer essa própria autocrítica a partir do nosso local de fala, né?
do que foi construído como o Sul, né? O dado como o Sul, nesse espaço de reflexão. E a nossa tarefa é ver nesse exercício, né, decolonial, que tenta fugir de lógicas opressoras que foram comentadas na mesa de abertura do evento, por exemplo, como nós podemos exercer a crítica sobre essas lógicas de opressão, contando com a colaboração também dos estudos críticos do discurso, né? O nosso papel é nossa contribuição hoje para esse esforço, né, de mudança social, no que diz respeito aos usos da linguagem para instaurar, sustentar relações de potenciais de opressão ou de dominação. Essa é uma das nossas tarefas, portanto, né, que cabe à linguística e, em geral, a linguística que trabalha com questões sociais, né, os estudos de linguagem e sociedade. Então, eu trago aqui, apesar desse marco, né, que os estudos decoloniais apontam em meados de 1990, com mais força, muito antes disso, né, pelo menos 20, 25 anos antes disso, já com Paulo Freire e outros estudiosos, como a professora Rita Segato, que também trabalhava na Universidade de Brasília, já começava esse esforço, né, essa discussão da crítica decolonial, sem esse nome ainda, mas já nessa concepção, né, crítica dialética de base marxista, que procura questionar as lógicas de opressão. Eu trago Paulo Freire no texto também no prefácio, né, do livro maravilhoso que está sendo lançado. Eu trago essa reflexão, né, do Paulo Freire como a escola crítica ser a escola que se ocupa, né, desse exercício da descoberta crítica da lógica da opressão. Do que está descoberto para alguns e para outros pode ser mais claro, né, mais visível, mas questionar a lógica da opressão que funciona de variadas formas, principalmente pela internalização, né, de um objetivo que nos termos do Paulo Freire é o objetivo do patrão, né, em acumular capital, e não é o nosso objetivo principal. Mas, para além dessa reflexão inicial que o professor Paulo Freire nos traz, para além da opressão de classe, nós fazemos também esse esforço de exercitar a descoberta crítica, né, de opressões potenciais relacionadas a gênero, raça, classe e outros aspectos nesse olhar, né, interseccional, mas com foco, no meu projeto específico, com foco no gênero social e nos modos situados em cada pesquisa específica, não é isso? É realizado nos modos de representar e projetar conhecimentos, realidades, nos nossos modos de interagir, de se relacionar com e sobre outrem, nos nossos modos de ser, né, nas nossas próprias identidades, nos nossos processos de intersubjetivação, na nossa produção da subjetividade. Então, para além dessa discussão de classe, o projeto também busca discutir, identificar e problematizar, tocar nas opressões potenciais relacionadas a gênero, sempre interseccionalmente, né? Então, eu estou chamando aqui de decolonização essa descoberta crítica que o Paulo Freire nos convida a fazer, né? Tomar a consciência de si mesmo, a consciência do que eu sou nesse lugar e do que eu estou fazendo e elaborando, qual é o meu papel de cientista, né, social e linguista nessa sociedade específica, que tem relação também com o que
Michel Foucault falava quando trazia os seus estudos, trouxe, né, os seus estudos sobre o cuidado de si. O cuidado de si que ele trazia é justamente esse olhar, né, para os modos de ser, para os modos de subjetivação e o cuidado de não internalizar uma lógica, um objetivo que, na verdade, não é seu, né? É de outro que tem interesse em estabelecer relações de dominação que não são de interesse ou que de todos, ou que não trazem, né, benefícios, não trazem paz, não trazem saúde. É esse exercício de olhar para si mesmo como essa consciência de si, esse cuidado de si, que o Paulo Freire vai trazer com a ideia de descoberta crítica. A nossa tarefa, então, é enfocar na faceta discursiva desses processos de decolonialidade, do saber, do poder e do ser, não é? Não é descolonialidade, é decolonialidade, é tomar consciência das forças potenciais opressoras, né? Nesse esforço. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente não está destruindo a análise de discurso crítica, não. Não é o esforço de descolonizar, inclusive, o nosso saber que vem, que tem origem, né, europeia, por exemplo. Mas, sim, manter o que para nós funciona bem e continuar com essa crítica, né, continuar com o exercício da crítica situada, desse esforço de tomar consciência do que nós estamos fazendo em análise de discurso crítica, nos estudos críticos do discurso, levando em conta a nossa realidade local. Nesse esforço, eu acredito que o que tem permanecido de mais forte dessa origem, né, desses estudos originais europeus, é a própria formulação da teoria social do discurso, que trabalha com a noção de prática social, se baseia numa concepção transformacional, dialética, de constituição da sociedade, que eu, pelo menos, não encontrei ainda outra explicação melhor para trabalhar, né? Outra construção de conhecimento melhor, de compreensão do que seja discurso, linguagem e uso, na nossa abordagem de estudos críticos. Uma outra explicação que desse conta desse esforço, né, de trabalhar com prática social do discurso, como prática social, como ordens de discurso, não encontrei em outra abordagem. É o que nos dá esse chão na análise de discurso crítica, principalmente, e todos esses termos que eu estou trazendo aqui são apresentados no livro que está sendo lançado hoje. Então, a teoria social do discurso é algo que nós precisamos preservar, né, e dentre vários outros aspectos. Aqui, para mim, se alguém me apontar um caminho diferente, eu posso pensar também, gosto de aprender coisas novas, de rever, de discutir, pode ser que eu olhe para essa outra abordagem, mas do que eu tenho lido, eu não tenho encontrado outra teoria melhor para trabalhar a linguagem no campo dos estudos críticos do discurso. Outro elemento também, que mesmo com o nosso exercício crítico tem nos mostrado um porto seguro, é a análise de discurso crítica, a análise de discurso textualmente orientada, né? Pode ser análise de discurso crítica textualmente orientada também, que trabalha com textos como material empírico, né? Como textos como eventos sociais. Essa explicação também depende do conceito de prática social, da teoria social do discurso, e não vejo também um outro caminho que não seja essa análise de discurso que analisa textos, né, como material empírico, como instanciações, materializações do que acontece no social, e também na contraparte como aquilo que tem efeito no social. O que nós temos feito nessa abordagem é expandir para não abarcar apenas elementos verbais na análise, mas também
outros elementos discursivos, né, outros aspectos semióticos que sejam não essencialmente, não predominantemente linguagem verbal. Esse é um aspecto que nós tentamos avançar. Também há outras contribuições que cada pesquisa que é realizada vem trazendo, né, para além desse esforço de ultrapassar só a análise de linguagem verbal e contemplar outros aspectos semióticos, e também de trazer outras compreensões das maneiras como a ideologia é construída no texto também, mas partindo dessa análise de discurso textualmente orientada inicial, né, lá dessa publicação de 2006, a qual eu me referi. E também não tenho encontrado outro campo melhor para pisar do que esse da perspectiva crítica relacional dialética, que fundamenta, né, a teoria social do discurso e fundamenta, inclusive, a nossa esperança, não é, o nosso esforço de que o mundo está sempre em movimento e que por isso nós podemos mudar estruturas que as nossas pesquisas problematizam, né? Inclusive estruturas, digamos assim, emocionais, mentais também, nesse processo de crítica. E nesse projeto, como parte, né, dessa descoberta crítica, nós temos desenvolvido, eu e meu grupo de alunos, no NELIS também, as nossas publicações já trazem também artigos, os livros estão sendo publicados, já trazem resultados dessas pesquisas, que são predominantemente etnográfico-discursivas colaborativas, por meio de ações de letramento crítico, com enfoque nos discursos, nas identificações e relações de gênero social, a partir de bases teórico-metodológicas dos feminismos decoloniais. Então, uma diferença que tem acontecido, e isso é específico para cada pesquisa, né? Eu faço pesquisa, sou professora de estágio também, então eu trabalho com estágio docente, com ensino de português como língua materna, e nas minhas pesquisas tem sido muito produtiva essa abordagem mais colaborativa, culturalmente sensível, que a gente se oferece, né, para trabalhar e aprender, fazer pesquisa junto com professores, professoras nas escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e que esse exercício, né, de pesquisa nos trouxe a necessidade de rever e de criticar algumas bases que nós estávamos utilizando, muitas delas muito rígidas, talvez, na proposta inicial da análise de discurso crítica, e relevantes, consistentes, mas que para aquele contexto não estava cabendo bem, né? Então, nós recorremos a abordagens teórico-metodológicas dos feminismos decoloniais, que é um campo muito heterogêneo. Eu cito 3 autoras, ao final eu trago as referências, que trabalham com essas diferentes abordagens dos feminismos, mas que é um esforço de trabalhar de maneira mais sensível, mais colaborativa e menos como um pesquisador, uma pesquisadora que vai com uma lupa e faz uma etnografia sem se envolver com a pesquisa e querendo trabalhar de maneira supostamente objetiva com análise de dados, né? Essa postura mais rígida, talvez de herança desse racionalismo, né? De uma postura mais preocupada com uma suposta objetividade científica, não cabe para o nosso campo de estudo. Então, são pesquisas em que nós trabalhamos com projetos de eventos, letramentos críticos, como práticas sociais, que consideram o aspecto social e ideológico dos discursos e dos variados textos que usamos na vida social, para os fins, né, para construir significados
estruturais e interacionais em gêneros discursivos, para os fins da ação e interação, para os fins da representação em discursos, da construção do conhecimento, construção dos saberes, e também para os estilos, as construções das identificações particulares, sempre social, histórica, intersubjetiva e culturalmente situados, né? São intervenções como rodas de leituras, né, e outras abordagens que nos fizeram pensar em novas propostas teórico-metodológicas de pesquisa, à luz da agenda da crítica a processos de colonialidade na América Latina, né? São, então, pesquisas etnográfico-discursivas colaborativas, pesquisa-ação cooperativa, trabalhamos com análise narrativa também, outras formas de escrita em pesquisa, como por meio de memoriais, de cartas, rodas de leitura, conversa, diários, tudo que aparentemente, né, poderia significar uma afronta, um risco científico, né, em outro momento. Hoje nós, nesse corpo, né, de estudos e de pesquisas que vem sendo desenvolvido nessa agenda da crítica ao processo de colonialidade na América Latina, nós encontramos esse apoio, esse diálogo, e para entender que o que torna científico o nosso trabalho é esse cuidado, né, teórico, metodológico, e não se afiliar a posturas mais racionalistas, mais positivistas. Não é bem isso, né, que vai garantir a nossa cientificidade. Então, o nosso objetivo principal é investigar processos sociodiscursivos ideológicos, mas também contra-ideológicos, que têm um potencial para reproduzir ou para problematizar relações de dominação fundadas em pressupostos do sistema colonial moderno de discurso e gênero social. Bom, nós estamos chamando, com base nesses estudos, esse momento atual, não de capitalismo avançado, não de novo capitalismo, apesar de ser, né, de um ultraconservadorismo que nós estamos vivendo, no fascismo também, né? Esse conjunto, esse bloco histórico, né, geopolítico, discursivo, está sendo definido nos estudos decoloniais como um sistema estruturante colonial moderno, né? Então, nós estamos chamando de sistema colonial moderno que sustenta esses discursos neofascistas, por exemplo, não é? É sustentado por meio dos discursos neofascistas e de práticas também neofascistas. Nós estamos chamando, então, olhando para as relações de poder, de ser e de saber construídas no âmbito desse sistema colonial moderno, de discurso e de gênero social, porque nós vemos o funcionamento do discurso para sustentar esse sistema colonial moderno e o funcionamento também da categoria de gênero social, que essa semana foi uma semana muito especial, né, para destacar e deixar essa relevância, né, da importância de se discutir o respeito, as relações de gênero social, numa semana muito atribulada, né, em que se discutiu se existe ou não estupro culposo, por exemplo, mas tem muito jogo político envolvido nessa discussão, mas que eu trago aqui justamente para enfatizar, né, que a relevância de se discutir como o discurso ideológico acaba criando violências, e às vezes violências muito gritantes e outras violências mais silenciosas no que dizem respeito a um dos pilares, né, de sustentação desse sistema colonial moderno. Gênero social é um dos sistemas, né, um dos pilares desse sistema colonial moderno neofascista.
que se impõe, né, hegemonizante, contra o qual nós devemos reexistir, né? Não resistir, que a professora Rita Segato fala que resistir é andar para trás, no sentido de reexistência, de rever esses conceitos e questionar em variados âmbitos, né? Da ética, da estética, das corporalidades, que eu aponto aí, no que diz respeito à classe, raça, ecologia, territorialidade, temporalidades. Aí cada pesquisa vai tratar, né, de um aspecto das relações comunais e cuidado cósmico-político. Esse é um conceito do feminismo decolonial, de uma parte dele, né, trazida pela Lorena Cabinal, da Guatemala, que ela não fala em relações sociais, ela fala em relações comunais. Eu falo um pouco disso no texto do prefácio. Relações comunais para considerar o planeta como um todo, né? Considerar a ecologia, por exemplo, né? Como não perceber que essa crise que nós vivemos hoje, ela é em grande parte uma crise do ecossistema também, né? Então, ela, em vez de tratar de relações sociais, destacando uma suposta supremacia do ser humano, né? Assim como haveria também uma suposta supremacia do macho em relação à fêmea, supremacia do branco em relação ao não branco, né? São pilares desse sistema colonial moderno. Ela traz essa noção de que a gente tem que trabalhar muito mais, trazendo um conceito agora da análise de discurso crítica, para a gente fazer a crítica, muito mais do que justiça social, a gente precisa trabalhar com um cuidado cósmico-político, né, que é o cuidado com o corpo, com a ecologia, com os outros seres, e que o feminismo decolonial traz e desafia, e nesse caso no âmbito do feminismo comunitário. Questão que diz respeito, né, a essa construção do sistema colonial moderno de discurso e gênero, no que diz respeito à organização do trabalho, às economias, às identificações, representações e relações de gênero, as intersubjetividades, né, o nosso modo de ser, ele é sempre relacional, né, com o outro também, e agenciamentos do feminino em diferentes espaços sociais, temporal e espacialmente situados. Se tiver algum problema com a transmissão, ou se eu precisar parar de falar, eu peço que alguém me chame, por favor, porque eu estou só com uma tela olhando os slides. Então, a gente trabalha com textos como eventos sociais, com a finalidade de identificar ordens de discurso e redes de ordens de discurso e formas semióticas articuladas nos dados ou informações de pesquisa, buscando problematizar relações dialéticas entre discursos, conhecimentos, gêneros discursivos, poder e estilos de identificação. Esse olhar também, ele tem origem nos estudos do Foucault, na ontologia histórica do Foucault, né, que ele vai falar precisamente dos modos de saber, dos modos de ser, dos modos de poder. Nasce lá e os estudos decoloniais se valem dessa abordagem também. Bastante produtiva e fundamental para os nossos estudos, eu acredito. Porque está falando em discursos, gêneros discursivos e identidades, né? Quando nós falamos nesses modos. E que a professora Viviane Rezende certamente vai falar um pouco mais, bem mais para vocês à noite. Então, nós fazemos análises estruturais do discurso por meio desses textos, desses dados, dessas informações de pesquisa, olhando para a constituição das ordens de discurso, né, ou seja, da faceta discursiva de uma prática social, de como elas se entrecruzam, né, do que acontece no texto ou não, por exemplo, da articulação entre a ordem de discurso de uma religiosidade cristã, por exemplo, né, articulada com uma ordem de discurso política, é algo que uma análise estrutural dá conta de olhar, não é? Essa articulação que em determinado momento histórico ou em determinado espaço geopolítico acontece, em outros não, por exemplo, nesse sentido. E fazemos também as análises interacionais de textos,
textos orais, verbais, visuais, corporais performativos. Nós não temos ainda um arcabouço teórico-metodológico que dê conta, ele está sendo construído no Brasil. Adoro essa parte aí dos estudos, né, de como o ethos é construído, né, pela mão que se mexe, né, o ethos da acadêmica, por exemplo, ou outros gestos que se mostram muito discursivos, né, no nosso dia a dia. Textos sonoros, multimodais, que geralmente eles são multimodais, né, nessa interface entre o social e o discursivo, que só a teoria social do discurso consegue nos trazer. O livro que eu tinha comentado é esse aqui, organizado pela professora Viviane de Mello Rezende, foi publicado no ano passado, e muito da discussão que eu trago aqui está no meu capítulo, Perspectivas Decoloniais Feministas do Discurso na Pesquisa sobre Educação e Gênero, Sexualidade. O que eu trago já é adaptado, porque nesse fazer-se crítico também é esse o movimento, né? A análise do discurso crítica trabalha com uma proposta teórico-metodológica de que um dos processos da pesquisa é refletir sobre a própria prática, né? Então, refletindo sobre a própria prática, usando trechos do capítulo, eu já trouxe algumas adaptações, mas o básico está discutido nesse livro maravilhoso que eu indico. Essa figura eu trouxe do livro, que trata dessas dinâmicas dialéticas que eu tinha comentado, que eu comentei, sempre, né, com essa perspectiva relacional dialética, buscando captar quais são as dinâmicas do ponto de vista da linguagem nesse sistema colonial moderno, né, e como a ordem de discurso se articula nesse jogo de disseminação e de sustentação de um projeto particular, não é? Do capitalismo, que supostamente favorece alguns, que eu nem sei se favorece mesmo, no fim das contas, eu não sei para que serve tanto dinheiro, mas que favorece alguns e prejudica muitos outros, né? Tirando direitos sociais de muitos outros, ou fazendo de certas territorialidades como se fosse o quintal do império, né, dos Estados Unidos. Nessa dinâmica, então, os estudos sociais, antropológicos, vão trazer, né, nessa reflexão da praxis decolonial, a reflexão sobre a colonialidade do poder, e vão discutir como é que a colonialidade, a dominação, né, de nossas práticas, nossos modos de viver por um colonizador que hoje é mais representado pelos Estados Unidos, né? Como é que isso acontece no poder? Os estudos vão dar conta dessa discussão, né? Como as relações de poder são estabelecidas para funcionar na manutenção desse sistema colonial moderno, na economia, na política, na natureza, na autoridade, nas ações e relações sociais modernas de exploração e dominação, e nós trazemos a nossa contribuição dos estudos críticos de discurso para pensar como é que isso funciona em termos de gêneros discursivos, ou nos gêneros discursivos que são materializados em textos. É possível fazer essa análise, né? Olhar também para como essa colonialidade do poder impacta na colonialidade do saber, ou seja, na construção do conhecimento, dos regimes de pensamento, nos modos de representação e projeção do mundo em discursos. Os estudos sociais vão enfatizar a produção desses regimes de pensamento, da construção do saber, né, do saber científico, por exemplo. Que conceito de saúde que nós defendemos hoje, talvez até acriticamente, né? É um sistema de saúde em que o ser humano não depende da natureza, em que existe um sistema que é construído para um sistema mercantil, mercadológico, construído para sustentar doenças, né, e não uma medicina preventiva, entendendo essa colonialidade do saber como
uma maneira de representar, né, hegemonizada, que se manteve como a verdadeira, como a melhor, digamos assim, também por meio do discurso. Então, se hoje nós temos essa medicina hospitalocêntrica, né, que eu estudei isso no meu doutorado, esse conceito de saúde que não é o da saúde preventiva, que deveria ser, na minha opinião, é sim um efeito desse exercício da colonialidade do saber, né? E que nós podemos estudar nas maneiras de representação e de projeção de mundos, de realidades nos nossos textos, nos discursos que são materializados em textos. E dialeticamente, como é que essa colonialidade do poder e do saber se envolve com o nosso ser individual, né? Com a colonialidade do ser, que está relacionada nos estudos decoloniais com o impacto na linguagem, né, o impacto na experiência vivida, no mundo da vida, digamos assim, mas que tem relação direta com a produção da subjetividade, né, a produção do eu, como modo de ser. Então, na colonialidade do ser, com base nos estudos críticos do discurso, nós vamos discutir questões ligadas a relações de gênero social, à sexualidade, à subjetividade, aos modos de identificação e de autoidentificação nos estilos, nas performances que se mostram nos textos como parte de eventos sociais. Aqui a ideia é de performances mesmo, para captar essa ideia de eventos, né? Entendendo que performatividade é uma coisa mais estabilizada. Eu trato disso no capítulo. E é interessante apontar aqui essa ideia de sexualidade, que ela também, como nessa dialética da construção do saber, é muito colocada no nosso meio como uma questão que diz respeito à opção sexual, né? Isso é um discurso vencedor também, que separa, que sustenta a supremacia cis, hétero, por exemplo. Mas sexualidade é muito mais do que isso, né? Sexualidade é produção, reprodução da vida, é criatividade, é potência de vida, é o nosso fazer, né? Nosso fazer na produção social da vida mesmo. O campo da potência, né, do impulsionar, que está no nosso corpo e que não se limita à reprodução sexual, por exemplo, como os discursos moralistas, cristãos, tentam sustentar. Só para trazer essa ideia, né, da subjetividade como algo muito importante nesse nosso esforço de mudança. Que, né, a colonialidade do ser está ligada à colonialidade do poder também, e isso dialeticamente, e é aí que nós identificamos os sistemas estruturantes e onde nós podemos também atuar na mudança, né, por esforço de mudança, nessa relação dialética. Então, trazer, né, para os nossos estudos a consciência dos efeitos constitutivos do discurso nos nossos modos de saber, nos nossos conhecimentos, nas nossas relações de poder e nas nossas identificações da vida social e vice-versa, porque se os textos, né, materializam esses modos de saber, poder e ser, eles também têm efeitos no social e vice-versa, mantendo um dos conceitos-chave também que aparece no texto, que é o de do efeito constitutivo do discurso, né? Como trazer consciência dos efeitos constitutivos do discurso como resultado da crítica a processos locais situados de dominação, colonialidade, né? Então, o que nós temos identificado nas pesquisas, e as pesquisas de vocês também devem, de alguma maneira, abraçar um desses temas aí. Nós temos notado, então, né, por um lado, processos discursivos hegemonizantes, não queria ter escrito hegemonizados, mas hegemonizados também está, para captar o processo de hegemonizante como relacional dialético mesmo, como um momento que pode ser mudado, né? Processos discursivos de legitimação de justificativa colonial, construção de narrativas coloniais hegemonizadas,
apagamento de saberes, poderes e de subjetividades, né? Por exemplo, o saber da medicina preventiva, o saber do fazer científico produzido por mulheres, de certas subjetividades, né? Com pessoas cujos corpos são tomados como abjetos, por exemplo, na construção de classificações hierarquizadas opressivas, que eu já mencionei, entre branco e não branco, cultura, natureza, espírito, corpo, masculino, feminino, razão, emoção, né? É muito arriscado hoje falar em emoção, afetividade, espiritualidade no campo científico. Por quê? Porque o discurso hegemônico que venceu é um discurso que serve para fins do capital, é o discurso da razão, né? O discurso racional. Então, a emoção está associado ao feminino e não nos serve, não vem não é colocada em discussão no fazer científico, supostamente. Temos encontrado o aspecto, a construção é tanto social quanto discursiva, né? Sempre na teoria social do discurso. Um esforço de naturalização do racismo, da misoginia, racismo e misoginia epistêmicas, estéticas, políticas, científicas. Se nós formos pensar em literatura produzida por mulheres negras, por exemplo, que é um trabalho que nós fazemos também nas escolas, né, levar essa literatura produzida por mulheres negras, nós temos é notável, né, a misoginia estética de textos que não nos chegam às bibliografias, seja da universidade ou das escolas. Temos notado, né, esse esforço discursivo de universalização de supostas verdades, um esforço de silenciamento e invisibilização das dissidências de gênero e sexualidade, baseado muito num binarismo de gênero, em cujo par, né, binário, o macho estaria em vantagem em relação ao fêmeo, né, a fêmea. Vemos também o esforço de performatização do político anti-herói, populista, burlesco. São todos processos discursivos que sustentam esse sistema colonial moderno neofascista, né, que tem como um dos pilares a raça, que é o pilar principal, né, mas também gênero e outros aspectos que nós trazemos aqui. Essas duas conclusões da performatização do político anti-herói, populista, burlesco, está muito bem definido, assim, né? E também o esforço de dissimulação, de desinformação por hipocrisia que nós temos vivido hoje, estão discutidos num trabalho que está no Prelo, escrito pela professora Maria Carmen Aires Gomes, da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade Federal de Minas Gerais, e por mim, que essa construção, né, desses presidentes fascistas e também nesse esforço de desinformação, também é uma característica típica desse discurso da atualidade, baseado na hipocrisia, né, em que não se tem vergonha de se afirmar algo contrário ao que todo mundo sabe, né? Mas sim é hipócrita e passa por cima, mesmo sabendo que não existe, né? Estupro culposo, face de conta, né? Passa por cima, construindo uma hipocrisia que é muito construída com base na intertextualidade também, né? Eu reconheço aquela voz, mas eu ignoro. Eu reconheço que aquele discurso também pela interdiscursividade, mas eu ignoro para os meus fins. Por outro lado, e eu acho que é o melhor lado, apesar da gente ter que passar pela crítica do sistema estruturante para chegar aqui, são os processos de crítica decolonial situada, que é o contrário, né, uma operação contrária do que os discursos hegemonizantes tentam sustentar e instaurar. Que é nesses trabalhos de letramento crítico, de descoberta crítica nas escolas, em pequenas ações, trabalhar com
processo de delegitimação colonial, né? Ou deslegitimação colonial, reconhecer, tomar consciência crítica, né? Isso que eu estou entendendo como decolonial, tomar consciência crítica dessa legitimação colonial que existe e, a partir disso, fazer um outro mundo a partir do agora, né? Não preciso esperar uma realidade utópica de mudança social, mas a partir daquele momento que eu, junto com os participantes e as participantes de pesquisa, percebemos juntos que existe, né, uma legitimação desse sistema, a mudança social já está acontecendo. A desconstrução das narrativas coloniais, a visibilização de saberes, poderes e de subjetividades invisibilizadas por essa narrativa colonial, visibilização aqui diz respeito a um conceito de acesso discursivo, né, que o professor Van Dijk discute, de se dar ou não espaço para esses saberes, poderes e subjetividades, para a desconstrução das classificações hierarquizadas opressivas que eu citei, para a desnaturalização desse racismo e misoginia epistêmicos, políticos, estéticos, científicos, da denarrativização também de verdades universais hegemonizadas. Então, você reconhece que existe aquele discurso, mas consegue olhar para ele, né? Descobrir criticamente. Também visibilização de dissidências de gênero e sexualidade, desessencialização de diferenças de poder supostamente naturais entre homens e mulheres, que são conceitos sociais e discursivos, né? Não existem homens e mulheres essencialmente, são construções sociais e discursivas, e também processos nessa crítica decolonial situada que traz esse acesso discursivo à literatura produzida por mulheres negras, por exemplo, e que nos ajuda nesse trabalho de decolonização, né, da praxis decolonial. Você faz uma pesquisa crítica e reflete, né, sobre essas práticas, esse próprio fazer. Bom, no livro eu também trago esse quadro que seria melhor captar um movimento circular, mas para fins didáticos ele está separado. No entanto, nós sempre temos que ter em mente que tudo isso está relacional e dialeticamente articulado, né? Alguns aspectos textuais que podem nos ajudar a estudar processos de decolonialidade do poder, nos modos de agir e interagir, alguns aspectos textuais ligados aos principais significados do discurso, que são os principais momentos de ordens de discurso, né? Nos modos de representar e projetar aspectos do mundo ligados à decolonialidade do saber, e os traços textuais, as categorias, né, para usar o termo da análise de discurso crítica, as categorias linguístico-discursivas, que têm sua faceta social também, nos traços textuais, né, ligados aos modos de ser e de identificar a outra e a si mesmo, e ligado ao significado identificacional e ao processo de colonialidade no esforço do discurso hegemônico, né, e de decolonialidade no nosso esforço crítico, buscando, assim, identificar as redes de ordem de discurso e as formas semióticas articuladas nas informações de pesquisa, problematizando essas relações dialéticas, e também, né, isso é feito por meio de análises interacionais dos textos, que eu já citei. Quando nós analisamos as categorias, nós estamos buscando aspectos da interação, né? Então, por exemplo, se eu for analisar os modos de agir e interagir, eu posso trabalhar com análise do acesso, do cenário e do controle interacional. Pode ser uma pesquisa etnográfica, é um gênero discursivo, né? Eu analiso esse aspecto interacional no texto para chegar a conclusões maiores, por exemplo, a que ordem de discurso, aquele tipo de interação pertence, né? A qual ordem de discurso aquela maneira relativamente estável de agir e interagir está relacionada. Então, eu tenho pensado com as colegas e os colegas de
de pesquisa da UNB e também da Universidade Estadual do Ceará, que é pensar essa análise interacional serve para quê, na verdade? Ela serve para essa análise estrutural do discurso. É ela que é a mais relevante nas pesquisas, né? Ela que nos permite ver esse aspecto social que só a teoria social do discurso, nessa construção, pelo menos nas minhas pesquisas, tem dado conta, né? Eu olho para as maneiras de agir e interagir numa prática social específica para ver como é que ela se organiza, mas não só, como ela se relaciona com as outras práticas sociais, ou, melhor ainda, com a faceta discursiva dessas outras práticas sociais, né? Então, é muito produtivo fazer as análises interacionais para buscar a discursividade, a genericidade, a textualidade e identificar os elementos que constituem essa ordem discursiva específica, por exemplo, né, da saúde, da medicina ocidental, e ver como é que ela se relaciona e se sustenta, se garante semioticamente, né, como um sistema semântico pré-construído aí que vai organizar representações sociais mais estruturadas, de como ela se relaciona com outras ordens de discurso, né? Então, a análise interacional com base na linguística sistêmica funcional, né, com base na semiótica social também, vai dar conta de nos mostrar quais são as ordens de discurso, qual é, né, a principal ordem de discurso ali daquela prática social que eu pesquiso e como ela se relaciona com outras. Então, a análise estrutural do discurso nos mostra processos de interdiscursividade, ou seja, de intersaberes, de intergenericidade, né, de interrelações sociais e também de textualidade e intertextualidade no que diz respeito às vozes. E isso sempre em relação dialética com todos os 3 significados principais do discurso, né? Por isso que a gente separa para fins didáticos, desde 2006, por as categorias linguísticas discursivas por significados do discurso, mas, na verdade, eles funcionam de maneira dialética, tal qual a organização societária, né, ou comunal, para contemplar o cosmos como um todo, interage. É sistêmico, né, sistêmico e dialético nessa compreensão. Então, com essa fala inicial, que com muita alegria eu abro, né, o evento, eu quis chamar a atenção principalmente para esses 3 aspectos, e já vou finalizando, né, da crítica como arte de fazer-se crítica, é nossa vez, né, agora de decolonizar os nossos próprios estudos críticos dos discursos, cada qual com a sua realidade pessoal, particular, com seu interesse de pesquisa, trabalhar nessa descoberta crítica da lógica da opressão em pesquisas situadas, talvez, mesmo que documentais, mesmo que etnográficas no sentido tradicional do termo, mais colaborativas e cooperativas, né? Tanto social, humana, quanto culturalmente sensíveis, buscando problematizar os próprios conceitos que nós utilizamos, desafiar as nossas próprias abordagens teóricas, metodológicas, por fim, usar essa pulsão de vida do nosso modo de ser para criar, né? Também, e sempre assentado numa seriedade, né, ou numa alegria teórico-metodológica, mas que cabe, né, que abraça, que pode e que precisa abarcar processos de exploração, processos de dominação da nossa realidade social, né, do nosso grito particular, como a professora Ana Paula destacou. Um processo também de decolonizar com consciência de si mesmo e cuidado de si, o enfoque nos modos de ser, na experiência vivida como micropoder, né? Estudos que não só se ocupem dos discursos hegemonizantes desse sistema colonial moderno estruturante, dos discursos hegemônicos,
mas também dos micropoderes, né? Da experiência vivida e das mínimas contribuições, avanços que nós conseguimos no nosso dia a dia, no nosso próprio modo de viver, no nosso próprio modo de pensar, nessa reflexão crítica, que já faz a mudança social no hoje, né? A mudança social não está no futuro distante, eu gosto de acreditar, não está longe, é aqui, né? No momento em que eu escolho refazer o meu fazer científico, por exemplo, né? Repensar o meu fazer científico, por exemplo. As referências, porque a conferência vai ficar gravada, então vocês podem consultar as referências. Agradeço imensamente pela oportunidade de poder conversar com o Brasil todo, não é? Ou para além desses muros inventados, oportunidade de poder conversar e dialogar com vocês sobre o que nós temos pensado nesse exercício de nos refazermos criticamente. Muito obrigada. Sim, professora, acredito que são muitos e muitas, né, que estão aí atentos à sua fala. E, assim, tá repleto o chat, né, de carinho, de agradecimento, de história, né, e todo mundo está se sentindo muito contemplado pela fala, pelo momento, né, em que nós estamos inseridos. Então, realmente é muito válido. E aí, assim, dada a dinâmica do tempo, nós vamos ter que selecionar duas perguntas, né, que foram direcionadas para a professora. As demais, nós vamos nos comprometer que vamos lá nas nossas plataformas, no Instagram, né, enquanto grupo, buscar uma resposta e trazer a resposta para o povo, tá bom? Então, uma primeira pergunta, professora, é a pergunta da Luciana Ferreira. Ela pergunta lá, né, quais os arcabouços teóricos podem contribuir para as análises textuais discursivas, ou seja, quais outras áreas podem contribuir para as nossas análises? Respondo uma de cada vez? Sim, pode ficar à vontade. Na verdade, eu acho que são duas perguntas em uma, né? Mas fique à vontade. Luciana, essa pergunta é excelente. Eu acho assim que só a análise de discurso crítica não tem dado conta de muitos aspectos das pesquisas, porque esse também nem é o objetivo dela, né? O Fekloff e a Kulharak já tiveram muito trabalho em formular a teoria social do discurso, análise de discurso textualmente orientada, relacionar com Foucault, eles tiveram muito trabalho. Então, a gente continua nesse trabalho, eu acredito, Luciana, de buscar outros referenciais teóricos. Nós temos, eu e meus alunos, temos encontrado apoio na sociolinguística interacional, bastante. A linguística textual tem nos trazido muito apoio também. A semiótica social, que trabalha com a estética como política, né? A política como estética também, que trabalha com aspectos multimodais. E entendendo a análise textual nesse sentido amplo, né? Até os estudos da Judith Butler nos ajudam no conceito de performatividade, para trabalhar com dinâmicas do corpo, representações do corpo, né? Entendido como a nossa representação na matéria, né? Eu me apresento textualmente para vocês com a minha pronúncia, né? Minha identidade toda é carregada pelo meu corpo, pelos meus traços, pela fisionomia, pelos gestos, então também a Judith Butler nos ajuda. Luciana, eu acho que esses são os principais arcabouços teóricos que eu posso mencionar, e sempre lembrando que a gente tem que tomar aquele cuidado, né, da noção de prática social, porque alguns arcabouços não vão levar isso em conta por não ser trabalho deles
discutir ordens de discurso, né? Por exemplo. Então, tomar esse cuidado, assim, de ter em vista, isso tem me ajudado, ter em vista que nós estamos trabalhando com a estruturação social do discurso, né? Quando formos recorrer a outros arcabouços, penso eu. Obrigada, professora. Então, uma outra pergunta é a pergunta do Gustavo Pinheiro. Ele pergunta, né, professora Viviane, a senhora considera a noção de dialética, discurso, sociedade como universal? Haveria outras noções mais úteis para pensar? Refletir sobre contextos latino-americanos, em específico brasileiro, né, atualmente marcado por uma forte polarização, por exemplo, as noções formuladas a partir das experiências do Sul global. Uma pergunta bem ampla, né? Sim, a ideia é essa, né? A ideia é avançar para a discussão. Eu acho, Gustavo, excelente pergunta também. É verdade, esse fundamento, né, dessa compreensão dialética, transformacional, de discurso e sociedade, que o Gustavo aponta, ela tem sim um esforço generalizante, universalizante, né? Mas eu vou dizer, com a ajuda aí da sua referência das experiências do Sul Global, né, o que não é o Quijano agora, né? Eu queria citar o autor, não estou lembrando o nome dele agora, mas eu vou me lembrar. Também o Aníbal Quijano fala sobre isso, de multiverso, né? A ideia do multiverso. Então, eu acredito que nós possamos partir dessa noção relacional dialética como o passo inicial para fugir, por exemplo, de abordagens estruturalistas ou de abordagens voluntaristas, né, que não vão dar conta da nossa discussão para captar esse movimento, né, de dialética do social discursivo que aponta para a estabilidade e para a mudança também. É sim um conceito tradicional que precisa receber, né, as demais contribuições dos estudos do Sul, é algo em aberto também, né, que você traz, que nós precisamos aprimorar e discutir, e penso também que essa polarização é parte desse esforço de manter certas estruturas, né? É também um movimento discursivo que nós temos observado, que se baseia muito no processo ideológico de diferenciação, né? Quanto mais diferenciados e desunidos, mais fácil, né? Mais movidos pelo medo, mais fácil de nos polarizarmos, às vezes, dentro do nosso próprio campo, né? De trabalho, ou nos polarizar em relação a uma outra identidade, não é? Mas sim, a base é essa mesmo. Eu acho que nós podemos aproveitar, assim como os outros conceitos da análise de discurso crítica, né? Partir desse olhar que vê a discussão hegemônica, né, como um equilíbrio instável e trazer as contribuições locais. A ideia é essa mesmo, Gustavo. Obrigada, professora. Vamos para a terceira e última pergunta, né? A pergunta da Rosângela. Ela é da UFPA, né? E aí ela começa agradecendo e dando os parabéns à professora pela belíssima apresentação, né? E aí, em seguida ela diz: alguns sociólogos, como Miguel de Barro, já defendem uma fase posterior à teoria crítica, entendido como ciência engajada. A ADC estaria mais para uma pesquisa crítica ou para uma pesquisa engajada? Muito bom, obrigada. Excelente, Rosângela, ótima reflexão. Eu acho que nós estamos todos, todas, todes
engajados nessa crítica, né, social, buscando construir as reflexões teóricas que nos servem. Eu acredito que essa abordagem, né, do Miguel de Barros case perfeitamente com a análise de discurso crítica. É também uma discussão dialética relacional, tem essa origem também, né, da pesquisa engajada. A gente usa esse nome, né, teoria crítica, como herança também dos estudos iniciais da pesquisa qualitativa crítica. Então, vários nomes vão surgir, mas é sempre o mesmo esforço, né? É sempre os mesmos esforços de criticar os problemas, do engajamento social. Eu acho que os dois se relacionam, Rosângela, e a gente pode dar o nome que quiser, né? Esses dias mesmo eu estava pensando, por que a gente tem que falar decolonial? A gente já fazia crítica decolonial, mas não chamava crítica decolonial, né? Então, cada estudioso, estudiosa vai, a partir do seu fazer científico, dar um nome, mas o nome é menos importante. Eu acho que o mais importante é essa, né, seja dialética relacional, seja conhecimentos do sul global, seja pesquisa engajada ou pesquisa crítica, né, o que vem depois da crítica engajada. Eu gosto muito da pesquisa engajada e acho que ela dialoga com a crítica ou talvez até façam a mesma coisa. Rosângela, pensa assim. Pronto, professora, fechamos, né, as perguntas. Na verdade, nós teríamos mais, mas na verdade o tempo não permite, porque tem toda uma programação até final da noite, praticamente. Então, assim, nós estamos muito agradecidos, agradecidas. É realmente encantador, né, apreciar sua fala, né, ter essa oportunidade de vivenciar esses momentos. E aí, em nome do grupo, né, GPADC, a gente externa aqui o nosso agradecimento, né, o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito e o nosso muito obrigado, né, por sempre que oportuno você acredita nos nossos trabalhos, aprecia os nossos trabalhos e, na verdade, está aqui conosco, né, mesmo diante do contexto atual, mas está aqui conosco. Então, assim, é o nosso agradecimento, tanto do grupo como do público em geral. O chat está brilhante, de carinho, de afeto e de agradecimento. Tá? Então, muito obrigada, professora. Fico feliz e humildemente me despeço, agradecendo pela oportunidade, me coloco à disposição, vivi@unb.br. As leituras indicadas também podem ajudar a esclarecer, né, a responder essas dúvidas que foram colocadas. Muito obrigada. Obrigada, Suzy. Obrigada pelo convite. Excelente evento para todos nós. Abraço. Obrigada. Aos demais participantes do nosso segundo simpósio, né, sobre análise de discurso crítica na UES, nós vamos para um pequeno intervalo, e aí nós lembramos que nós vamos retornar, né, às 16 horas. É um intervalo bem breve, né, só para tomar um café. Aí nós vamos retornar às 16 horas. Com o retorno, né, nós já iremos para as salas específicas, né? Nós vamos ter aí a apresentação dos trabalhos, e aí você vai escolher a sala que você quer participar, lembrando, né, que os links estão lá nos resumos, está aí no portal, né, do evento, e aí você deve escolher qual a sala que você deseja participar. Incentivamos que todos permaneçam conosco, né, e aí fui informada aqui que vai ser colocado no chat o link, uma oportunidade melhor, né, para vocês. E aí incentivamos que todos e todas possam permanecer conosco, né, para que realmente possa tirar proveito de toda a programação. O nosso muito obrigado, o nosso carinho, o nosso respeito a todos e a todas. Seguimos para o intervalo.